Fala meu amigo e minha amiga, tudo massa? Bom, seguinte, o objetivo do vídeo de hoje é ser um vídeo prático para você que quer aprender a diferença entre microinversor e inversor de string. Esse vídeo vai servir para você, como eu disse, aprender ou até mesmo para você mandar para o seu cliente caso ele pergunte qual que é a diferença entre essas duas tecnologias. Então, bora pro vídeo de hoje, que hoje você vai saber de uma vez por todas a diferença entre esses dois equipamentos. Bom, para começar falando aqui dos equipamentos, eu vou fazer um comparativo falando aqui de vida útil, o tipo de tecnologia usada, o número de painéis que eu ligo em cada equipamento, vantagens e desvantagens, versatilidade e por aí vai. Então eu vou fazer um comparativo entre o microinversor e o inversor string para que fique bem claro na sua cabeça. Então vamos começar falando da diferença básica. O que é diferente entre um microinversor e um inversor? O microinversor é esse carinha aqui, como você pode ver. Esse modelo aqui, ó, ele é o QS1 da AP Systems. E ele tem 4 entradas, então se você for ver tem 8 conectores aqui, né? É um par para cada painel, ele recebe 4 painéis fotovoltaicos. Já o inversor de string, que é esse carinha aqui, ele tem menos entradas. No caso desse daqui, ele vai ter somente uma entrada, um par de entrada no caso, para receber um conjunto de painéis. Então a primeira diferença entre os dois é o número de painéis que eu ligo no meu componente, no meu equipamento. Neste caso aqui, o QS1 da AP Systems, eu consigo ligar 4 painéis, um em cada entrada. Vou falar da diferença de cada entrada dessa para você entender. E nesse cara aqui, que é o inversor da Goodway, eu tenho uma entrada que eu vou ligar um conjunto de painéis. Na prática, o que isso muda? O que reflete isso na prática mesmo para você? Cada entrada dessa daqui, eu vou conseguir fazer um monitoramento individual de cada painel. Então, quando eu for abrir lá o meu sistema lá de monitoramento, meu aplicativo lá de monitoramento, eu vou ver quanto cada painel está gerando de energia naquele momento. Então, no caso da AP System, eu tenho uma amostragem a cada 5 minutos, é atualizado isso. Então, nesse daqui, se eu ligar 4 painéis nele, eu vou ter 4 entradas individual para monitorar a geração de energia de cada painel. Já no inversor string, neste caso aqui desse modelo da Goodway, eu vou ter uma única entrada para eu ligar, por exemplo, mais painéis. Então eu posso ligar 4, 5, até o limite de potência ali do meu microinversor, o limite de corrente e tensão elétrica. Então essa vantagem que a gente tem aqui trazendo para a tecnologia do MLPE é que quando eu faço esse monitoramento individual, eu consigo fazer com que, por exemplo, como que eu sei que um painel está gerando menos? Olhando no monitoramento. Se eu tiver um inversor de string com uma entrada ligado em 10 painéis, como que eu vou saber que um painel está com defeito ou que um painel está gerando menos? É mais difícil. Então essa é a primeira diferença entre os inversores strings e os microinversores. Não quer dizer que você ligar em uma entrada só é ruim. Dependendo do seu projeto, o custo-benefício disso, porque vai ser mais barato, pode ser vantajoso para você. Então eu vou apresentar as principais diferenças e aí você decide o que é melhor ou não para o seu projeto. Então eu estou com esse modelo aqui de inversor na mão para vocês verem a diferença. Se vocês olharem aqui nesse inversor aqui de 5 kW da Goodway, eu tenho 2 entradas, 2 MPPTs, que eu consigo ligar aí 20, 30 painéis no meu inversor como um todo, então eu vou ligar um conjunto de painéis em cada entrada. Então esse inversor eu consigo colocar mais painéis nele do que no caso aqui, ó, do meu microinversor. Porém, o meu microinversor ele já tem 4 entradas, diferente do meu inversor que tem 2 entradas. Então essa é a diferença. O microinversor tem a tecnologia MLPE, que é eletrônica de potência a nível de módulo, e o meu inversor de string eu consigo fazer a otimização para um conjunto de painéis. Essa basicamente é a primeira diferença que eu quero passar para vocês. Bom, o segundo ponto que eu quero trazer aqui para vocês agora é falando de vida útil. Esses carinhas aqui têm uma garantia, estou falando aqui da AP Systems, de 15 anos. E o da Goodway, ele tem uma garantia de 7 anos que você consegue estender até 10 anos se você for um instalador certificado. A grande questão que você tem que olhar aqui
é realmente a vida útil do seu equipamento. Por exemplo, no caso dos microinversores, você tende a ter um investimento inicial maior devido a esse monitoramento a nível de módulo e a garantia dele ser maior e a vida útil ser mais estendida. E por outro lado, com os inversores string, você tem a tendência de ter um investimento menor no começo, isso não é regra, por isso que eu falo de cada projeto, porém, no meio da vida útil aí do seu sistema, que a gente está falando de 25 a 30 anos, pode ser que você tenha que fazer uma troca de inversores. Então você sempre tem que considerar do seu projeto, olha, eu vou desembolsar um pouco mais de dinheiro agora e não vou ter que fazer essa troca no meio do caminho, ou eu vou desembolsar um pouco menos de dinheiro agora e no meio do caminho eu tenho que provavelmente fazer a substituição do meu inversor, porque a vida útil dele tende a ser menor do que os microinversores. Isso não é regra, existem projetos onde o preço é próximo, existem projetos quando vai ficando de maior porte que o inversor string ele começa a ser mais competitivo em termos de preço. Porém, o preço não é a única coisa que você tem que olhar, você tem que saber realmente avaliar um projeto, porque, como eu disse, não é só o preço inicial, mas você tem que olhar a vida toda do seu sistema. Ah, vou desembolsar um pouquinho mais agora e não me preocupar lá na frente, ou não, quero um custo-benefício melhor agora e lá na frente eu penso como que eu vou fazer essa substituição. Não tem certo ou errado, tem o que você combina com o seu cliente e o que você coloca no papel. Então essa é a segunda diferença básica. Terceiro ponto que eu quero evidenciar aqui agora da diferença entre microinversor e inversor de string é o uso da String Box. String Box é este componente aqui, ó, que é o nosso quadro de proteção de corrente contínua, que basicamente ele contém um DPS para corrente contínua, uma chave seccionadora e em alguns casos pode conter fusíveis. Então, no caso do inversor de string, a dinâmica da instalação é: eu coloco o painel lá no telhado, né, os painéis fotovoltaicos no telhado, desço com o meu cabeamento, como ele está chegando aqui, ligo a minha proteção para proteger esse cabeamento e o meu equipamento, que no caso aqui o DPS é a seccionadora, fusíveis, e aí ligo esse equipamento no meu inversor e ligo o meu inversor na rede elétrica. Essa é a dinâmica da instalação do inversor de string. Quando eu falo de microinversor, os microinversores eles já são instalados debaixo da placa lá no telhado. Então, o meu painel já é colocado aqui em cima e sai o cabo do meu painel e já liga aqui. Então eu tenho pouco cabeamento. Lembrando que a String Box eu instalo entre o meu painel e o meu gerador aqui, o meu conversor de energia, que no caso aqui é o meu microinversor ou inversor de string. Como entre o meu painel e o meu microinversor eu tenho pouco cabeamento, eu não preciso usar a String Box, diferente dos meus inversores, que o painel está lá no telhado e o meu inversor está aqui. Então eu tenho um cabeamento maior de, sei lá, 15, 20 metros, depende do seu projeto. E aí, para essa distância, eu vou ter que ter uma proteção no meio do caminho aí. Então, uma diferença básica entre os microinversores e os inversores de string é que com os inversores de string eu tenho a necessidade de instalar uma String Box e os microinversores não. E antes que você fale, existe já alguns inversores, inclusive da própria Goodyear, que já tem a String Box interna ao inversor. Porém, você sempre tem que analisar se é viável para o seu projeto ou não você usar a própria String Box interna do inversor. A gente pode fazer um vídeo específico para isso. Mas independente da String Box estar interna ou externa, você tem que usar quando você fala de inversor string, beleza? E o quarto ponto que eu quero evidenciar aqui com vocês é questão de sombreamento. Quando você tem um projeto onde você tem possíveis pontos de sombra em um único painel, quando você usa um inversor string, por exemplo, vamos supor que você tem 20 painéis ligados em série que você vai ligar em uma única entrada MPPT do seu inversor string. Desses 20 painéis, se um painel receber um sombreamento e os outros 19 ficar no sol, esse painel sombreado, como ele está ligado em série com os outros, vai sim impactar na geração de todos os outros. Então esse painel sombreado vai ter uma perda de desempenho por causa da sombra, e essa perda de desempenho vai impactar todos os outros que está ligado em série com ele. É igual aqueles pisca-pisca de Natal, aquele antigamente, né, que uma luz queimava e todas as outras paravam de funcionar porque elas estão ligadas em série. O processo aqui é parecido. Se um painel é sombreado,
ele vai impactar todos os outros que estão ligados em série. E para você contornar essa situação, você pode optar por usar um otimizador, por exemplo, no inversor string, ou mesmo um microinversor. Por quê? O microinversor, eu tenho cada painel ligado em entradas diferentes. Então o sombreamento de um painel não impacta o sombreamento do painel ao lado, porque eles estão ligados em entradas diferentes do meu microinversor. Então a grande questão também que você tem que levar em conta é que o inversor ele tem uma versatilidade um pouco menor, visto que todos os painéis que estão instalados devem obrigatoriamente estar aí no sol e a tolerância a sombreamento é bem menor, porque um sombreamento de uma placa pode afetar todas as outras quando você usa o inversor string. Já o microinversor você tem uma versatilidade maior, porque um painel sombreado é tolerável que às vezes um painel fique sombreado em um determinado período do dia, você sabe que os outros não vão ser impactados. Então, para você fazer essa análise, não tem certo e não tem errado. Tem a questão do custo-benefício. O que você vai querer colocar na ponta do lápis? Eu vou olhar realmente o preço nesse momento e mais para frente eu sei que eu vou ter que provavelmente ter uma troca de inversor, alguma coisa, eu vou considerar isso no meu projeto. Ou você vai olhar essa questão dos microinversores, de olhar essas vantagens que ele tem em relação aos inversores string e considerar pagar um valor mais elevado, em alguns casos, no seu projeto. Então não tem certo, não tem errado, como eu disse, tem a análise do seu projeto. Essas são as 4 diferenças básicas entre inversor string e microinversor e eu quero que você fale aqui qual que você mais usa nos seus projetos e por quê. Deixa aqui nos comentários para eu saber, beleza? E se você quiser saber mais aprofundado sobre isso, eu tenho um convite para te fazer, que é o evento Viver de Fotovoltaico, que vai iniciar no dia 1º de agosto. Se você quiser se inscrever gratuitamente para participar aí de 4 aulas ao vivo comigo, com o Túlio, clica aqui agora e faça sua inscrição. Forte abraço e te vejo lá no evento para quem participar.